Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal da Stumpf Cabeçotes. Eu sou o Jorge Stumpf Júnior e aqui a gente está para compartilhar conhecimento, falar tudo sobre cabeçotes, motores, carros de alta performance. Então se você é novo aqui no canal, não deixe de seguir a gente, de estar acompanhando a gente aqui no nosso YouTube. E a gente vai falar hoje de um assunto bem legal. Se você gostar, depois no final você deixa seu like. Se você não gostar, não precisa deixar o dislike, mas deixe seu like se você gostar, que vai ser importante pra gente. E também compartilhar esse vídeo aqui para os amigos, para as pessoas que você sabe e gostam desse tipo de conteúdo. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal relacionado a cabeçote, lógico. E hoje a gente vai falar especificamente da válvula do motor. E eu vou pegar essa válvula aqui, eu tenho vários, vou pegar essa válvula aqui, que é uma válvula original, ou seja, ela é uma válvula que vem no carro original, né? Então a gente já pode ver pelo acabamento, a gente pode ver que ela tem alguns detalhes nela, porém ela faz a função que ela tem que fazer de uma forma eficiente. A gente começar de uma forma bem básica para quem não tem conhecimento de motor, às vezes para quem está aqui assistindo, que é mecânico, que é preparador, vai ser muito simples, mas eu também quero estar me comunicando com quem não entende muita coisa ou até quem não entende nada, para quem às vezes está assistindo aí que nunca viu um motor desmontado, poder a gente falar a mesma língua. Então a válvula ela vai aqui no guia, ou seja, tem uma guia aqui que faz ela subir e descer de uma forma reta, linear, sem folga. E a função principal que ela tem é quando ela está fechada. No vídeo que a gente fez da série da semana passada, que a gente estava fazendo, foi o primeiro vídeo dessa série de explicações, vídeos mais técnicos, a gente falou da sede de válvula de berílio, comparou com a de aço. E agora a gente está falando da sede, especificamente da válvula, e o movimento dela simplesmente abre e fecha, abre e fecha. O que faz esse movimento acontecer é o comando de válvula. Quando ele está aqui, essa parte de descanso, a válvula está fechada. Quando ele gira e ele chega nesse ponto aqui do levante máximo, a válvula abre. Então ele vai fazendo esse movimento e a válvula vai subindo e vai descendo, né? Tem um tucho lá, a válvula não vai apoiada direto aqui. Ela tem primeiro essa peça, ela tem um diâmetro, porque isso aqui tem que pegar certinho, ele não pode pegar fora. Imagina se fosse só a válvula aqui, ele não iria fazer esse movimento, então ele precisa ter pelo menos um diâmetro mínimo, né? Isso tudo a gente tem que escolher, né? Um tucho certo para cada comando, enfim, mas ele basicamente vai aqui e ele faz esse movimento aqui. Quando gira, ele baixa. Quando gira aqui de novo, ele sobe. Então ele vai sempre girando, um motor normalmente gira em sentido horário. Vai fazendo esse movimento de subida e descida. E a função da válvula é quando ela está fechada. Por que quando ela está fechada? Eu vou colocar de escape aqui que eu vou conseguir, até não sei se vai caber as duas, porque essa válvula original ela é bem grande. Ó, aqui vai dar para entender. Quando estão as duas fechadas aqui, a vedação está sendo perfeita, vai criar pressão no cilindro aqui para fazer a explosão. Então o pistão subiu, tem ar, tem combustível aqui dentro que já entrou quando essa válvula de admissão abriu. A válvula de admissão abriu, entrou todo aquele combustível com ar, tudo misturou. Quando ele estiver chegando aqui, até o pessoal fala o ponto do motor, né? A hora que ele chegar mais ou menos a 28, 30, isso a gente pode regular, 28, 30 graus antes do pistão chegar todo em cima, a vela vai mandar a faísca. Então quando ela manda a faísca, todo esse combustível que está aqui, ele vai gerar uma explosão. Então imagina que se essa válvula tivesse aqui, ela não estivesse fazendo esse efeito de vedar, toda essa pressão que está acontecendo, ela ia voltar para os dutos, ela ia voltar para o duto de admissão, ia voltar para o duto de escape. Não é interessante. Então quando o pistão sobe, que gera essa pressão, ele precisa aguentar aqui. Até quando a gente escuta muito falar, queimou a junta do cabeçote. O que é queimar a junta do cabeçote? É quando o apoio, por exemplo, a junta do cabeçote está apoiado aqui, está apoiado no bloco. Quando a pressão está tudo certo aqui, as válvulas estão vedando, porém a junta não aguenta essa pressão e ela começa a jogar essa pressão para as galerias de água aqui, ó. Você vai escutar falar aí, queimou a junta do meu cabeçote, é simplesmente isso. Ele sobe aqui e joga essa pressão para o sistema de água e o motor começa a aquecer, não funciona mais. Então ele precisa ter essa vedação. Função básica da válvula é essa. Porém, a gente trabalha com carros de alta performance, a gente simplesmente não pode pensar na função básica da válvula, que seria simplesmente fazer essa vedação. Vou pegar essa original de novo aqui e a gente vai ver que ela é toda feia, O pessoal que fabrica essa válvula, eles fabricam em alta escala, eles não podem perder tempo. Ou seja, tem essa rebarba aqui, ela não tem acabamento aqui, não tem acabamento aqui, é uma válvula feia, né? Basicamente é feia. Ela poderia até aguentar
sem quebrar, mas não tem acabamento. Quando a gente faz o retrabalho, aí a gente afina um pouco aqui, a gente tira as rebarbas, então a gente faz já um retrabalho não pensando só na função básica da válvula, a gente pensa também na performance do fluxo. Quando a gente faz simplesmente o ângulo de sede, a gente não pensa só na vedação da sede, a gente pensa numa melhoria de fluxo. Então a gente não, quando está falando em carros e motores de alta performance, a gente tem que pensar na função básica principal, ou seja, não adianta o cabeçote ter muito fluxo e não estiver vedando. Também não adianta o cabeçote estar vedando 100% e no nosso caso aqui ter uma válvula grossa, mal acabada, ter uma sede cheia de rebarba, ou seja, então a gente tem que cuidar da função básica com bastante atenção e também cuidar da questão do fluxo. Por isso que a gente usina a válvula aqui, afina ela, porque o ar, imagina que essa válvula de escape, né, ela abriu. O ar vai estar vindo aqui, quando ela está aberta, ela vai estar passando por aqui, por todos os lados. Então, se eu tiver uma dificuldade aqui do ar passar, ou aqui pela haste, ou pela sede, a gente vai ter uma perca de energia, uma perca de fluxo. Então, a função que a gente também faz para a válvula é melhorar o fluxo do cabeçote. Então, não adianta a gente pensar só na função da válvula, a gente tem que pensar também no fluxo, na performance, no desempenho. Então a gente toma todo esse cuidado para que a válvula tenha um bom desempenho também. E a gente falando dessa válvula aqui, o material de uma válvula original, agora entrando num outro tipo de assunto que é o material da válvula. Então tem vários modelos de material que podem ser produzido a válvula. Um carro de rua, por exemplo, é usado um aço mais duro. Ele é conhecido como aço válvula. A maioria dos fabricantes usa esse aço para fazer válvula de motor assim de carros de rua. E é um material bom, mas é um material muito duro para aguentar altas quilometragens. Um carro de rua, por exemplo, você quer que o motor aguente 100, 200, 300 mil quilômetros e não tenha desgaste. Um carro de corrida, ele vai estar sempre sendo desmontado, sempre sendo monitorado, então ele não tem necessidade de aguentar tantos quilômetros. Por isso a gente utiliza uma válvula, por exemplo, igual essa, que é do material de um aço inox, um aço inox próprio para a válvula. A gente não vai entrar nesse assunto agora aqui, mas em outro vídeo a gente pode estar falando disso, que é um material mais macio, mais dúctil. Por quê? Porque a válvula ela não pode quebrar. Ela não pode quebrar. Se ela quebra, ela solta o pedaço dela aqui e ela acaba com o motor inteiro. Então a gente precisa ter um material de uma válvula que às vezes ela receba uma pancada, às vezes uma quebra de uma biela, uma quebra de um pistão, alguma coisa. Ele vai receber uma baita bordoada e ela vai entortar, vai torcer para todo lado, mas ela vai se manter sem quebrar. Então a gente, quando fala em válvulas de carros de competição, a gente não pensa tanto numa quilometragem tão alta, a gente pensa num material resistente à temperatura, que não seja muito seco, porque se ela entortou um pouquinho e quebrar, ela vai destruir o motor e a prejuízo vai ser muito maior. Quando bateu o pistão ali, quebrou alguma coisa, você simplesmente troca a válvula, não vai estar machucado sede, às vezes vai ter que trocar a guia, alguma coisa assim, e segue a vida. Agora, quando quebra a válvula, destrói tudo. Então essa é uma válvula de um material de aço inoxidável, que é o mais utilizado, e existe também a possibilidade da gente usar uma válvula como essa, que é uma válvula de titânio. Essa é uma válvula aí de um material, quando a gente está falando de um racing mesmo, com um motor que vai utilizar muita rotação, muita pressão, a gente já não utiliza mais um material de inox, a gente já utiliza um titânio, também um titânio próprio para a válvula, que o titânio tem vários modelos de titânio. E o porquê de usar uma válvula de titânio? Um material muito mais leve. Como a gente estava falando antes, no começo, a válvula vai fazendo esse movimento aqui, sobe e desce, sobe e desce. Isso é muito rápido a subida e descida dessa válvula. Inclusive eu posso ver se eu consigo algum vídeo que tenha, né, demonstrando quão rápido essa válvula sobe e desce. Então esse movimento tem que ser feito muito preciso, ela tem que acompanhar o comando. Como eu já tinha comentado, né, vai todo esse aparato aqui, por exemplo, vai a mola, vai aqui, aí vai o prato. Eu vou fazer uma montagem, uma pré-montagem aqui, só para quem não sabe como funciona entender um pouco mais. Então vai fazer aqui uma pré-montagem. Isso aqui fica aqui. Então o comando vai apertar isso aqui, por exemplo, isso aqui fica assim, ó. O comando aperta e essa mola vai ter a carga dela, ela vai fazer voltar de novo. O comando faz descer, tensiona a mola. Quando chega nessa região de descanso aqui, sobe de novo. Então, às vezes acontece um fenômeno chamado a válvula flutuou. O que significa esse flutuou a válvula?
Simplesmente, em vez do tucho estar encostado aqui assim, ó, em vez do tucho estar encostado aqui assim, a hora que o comando está aqui, ele está voltando, ele se afasta um pouco, porque não dá tempo da mola subir o conjunto de válvula, de mola e tudo, tem todo esse kit. Então quando a gente faz o cálculo de peso, por exemplo, tem que pesar o tucho, tem que pesar o prato, tem que pesar a válvula, tem que pesar a trava, tem que pesar a própria mola. Tudo isso a gente precisa saber o peso para a gente calcular a força que vai ter que ter de mola, para quando o motor tiver numa certa rotação, o tucho sempre está encostado no comando. Ele sempre tem que estar, o único ponto, uma parte que ele não vai estar encostado é a parte do descanso. Daí quando tem uma folga mínima aí de 2, 3 décimos de milímetro, então ele vai ter essa folga. Quando ele chegou nesse ponto aqui, ele vai estar apoiado, ele vai girar tudo. Quando ele chegar aqui, aí que ele vai voltar a ter a folga, né? Mas todo esse processo ele tem que estar encostado. Então, quando a gente utiliza uma válvula mais leve, é muito mais fácil dela subir e sempre permanecer encostada. Essa é a primeira função de uma válvula de titânio como essa, uma válvula bem mais leve. E a outra função é que ela aguenta muito calor. A gente faz esse revestimento nela aqui, esse é um revestimento chamado Alcona Pro. É uma espécie de revestimento mesmo, né? Um PVD que fala. E ela é feito um banho na válvula, ela originalmente ela é bem cinza. E faz esse endurecimento, ele aumenta muito a resistência à temperatura, a resistência a impacto. E por dentro ela vai continuar macia, aquilo que a gente falou ali, ela torce e não quebra, mas a superfície dela é um vidro, fica muito duro. E só para a gente exemplificar agora falando em relação ao peso, eu trouxe uma balança aqui, a gente vai pesar. Lógico que essa válvula aqui ela é um pouco maior, ó, a cabeça dela, essa de inox, mas a diferença é mínima, mas vocês vão ver a diferença de peso de uma válvula para outra. Vamos colocar a de inox aqui, 81 gramas, vou tirar, agora vamos colocar uma de titânio, 42 gramas, basicamente 50% do peso de uma válvula e outra. Então isso faz muita diferença quando a gente está falando de um motor que às vezes gira 8, 9, 10 mil rotações, como um motor um 8 válvula, um 16 válvula. Então a gente tem que ter muito cuidado com o peso da válvula. Bom, galera, a gente fica por aqui com mais esse conteúdo falando em relação à válvula. A gente vai estar trazendo mais conteúdo aqui. Não deixe de deixar seu comentário, deixar sua dúvida, se você quiser até uma sugestão para um próximo vídeo. Queria saber como funciona tal coisa, queria saber como entender tal processo. A gente vai estar aqui fazendo esse vídeo, a gente vai manter essa sequência aqui de vídeos mais explicativos, mais curtos, para quem curte automobilismo. Isso aí, galera. Um abração a todos. Valeu!